Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Ataí de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Esse é mais um conteúdo no qual nós versamos sobre a nossa universidade necessária para que o Brasil seja um país soberano, que possa prover ao seu povo desenvolvimento econômico, inserção social e equilíbrio ambiental, né? No conteúdo passado, nós falamos sobre o desmonte da pesquisa e da pós-graduação no Brasil, a primeira parte, no qual nós enfatizamos a questão das bolsas para os estudantes de iniciação científica, de monitoria, de mestrado e de doutorado. E agora nós apresentamos aqui uma segunda parte sobre esse desmonte, na qual eu irei focar sobre o produtivismo acadêmico. A produção científica ela deve ser vista como uma consequência natural do processo de desenvolvimento de pesquisa. No entanto, na atual conjuntura, ela é vista praticamente como uma finalidade, como um propósito, uma necessidade, um anseio, porque as regras que são impostas, tanto nos países do norte como no Brasil, impõem uma crescente necessidade de produzir, 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 de uma forma desconexa com a realidade e com a qualidade da investigação. Então, hoje o aluno entra na universidade, ele já quer publicar, já quer participar de eventos, já quer encher o currículo. O aluno de graduação já tem um rodapé de um e-mail assim, de umas 10 linhas, fala pesquisador, membro do grupo tal, membro do outro grupo, etc, etc. Existe essa necessidade, é uma ânsia. Da mesma forma, os professores universitários estão inseridos numa lógica, aqueles que não estão envolvidos na pós-graduação são obrigados a produzir ciência, mesmo que os seus concursos tenham sido para ser professores, né? São obrigados a desenvolver ciência para atingir planilhas de pontos, para que possam progredir na carreira, ou seja, você atrela a progressão de um profissional na carreira para uma variável exógena, que é a publicação. E aqueles que estão na pós-graduação se inserem em um contexto de pressão, de grande necessidade de produções, né? Então você vê que durante um quadriênio, um professor que está na pós-graduação tem que publicar no mínimo um artigo de primeiro quartil por ano, que é uma pressão muito forte para desenvolver uma pesquisa dessa, se leva anos, né? Então o que acontece? Nos países setentrionais, onde as revistas científicas que publicam esses artigos estão sendo veiculadas, são esses países como os Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, entre outros, que detêm essas editoras, que detêm esse mercado de publicações milionário, que é uma situação sui generis que deveria ser estudada, na qual o indivíduo produz um conhecimento que é seu, muitas vezes fomentado com dinheiro público, e para publicar nessas revistas e periódicos ele cede todos esses direitos autorais para uma editora sem ganhar um centavo por isso, sem retribuir o seu país por isso, simplesmente porque seria o status acadêmico, a pressão, a necessidade. Não é algo assim, um tipo de exploração assim totalmente diferente do que nós já vimos na economia contemporânea. Então, o Brasil não pode se espelhar cegamente nessas regras, utilizando a nomenclatura do eterno Darcy Ribeiro. Essa seria uma reforma reflexiva. Nós estamos tentando nos espelhar em universidades mais desenvolvidas, com vistas a modernizar a universidade brasileira. Isso pode ser positivo por um aspecto. No entanto, se nós não temos as mesmas condições de trabalho das universidades do Norte, se nós não temos os mesmos investimentos, seja públicos ou privados, para quem acredita nas universidades. Nós vimos no vídeo anterior a questão dos cortes das bolsas, da redução do número de bolsas, da redução do valor das bolsas. Então, se aumenta os patamares de exigência, restringindo, reduzindo os recursos. Isso é uma estratégia para sufocar, isso é uma estratégia para exterminar. Não há quem resista. Por isso, cada vez mais os alunos de pós-graduação estão sofrendo de depressão. Isso já vem de antes da pandemia, tá certo? A pandemia só acelera muitos problemas, só agrava muitos problemas, mas não está criando efetivamente nenhum problema novo, só aprofundando os problemas já existentes. E os professores das universidades, sejam eles que estão inseridos ou não em programas de pós-graduação, sofrendo de estresse, sofrendo de síndrome de burnout, uma pressão muito grande, né? Não há como um professor que se considera pesquisador de alto nível não trabalhar fim de semana, não trabalhar fora do horário comercial, não trabalhar mesmo nas suas férias. Então,
Qualquer semelhança entre isso aí e a escravidão, pode ser até traçado algum paralelo em escravidão moderna, uma nova forma de exploração completamente diferente. Então, isso tem que ser analisado. Nós temos que debater essa questão do produtivismo acadêmico. Eu não sou contrário à produção científica, inclusive eu participo desse jogo, digamos assim, publico nessas revistas, busco esses indicadores, que, na minha opinião, são importantes para modernizar a universidade brasileira, mas são uma condição necessária, mas não suficiente para que nós possamos desenvolver universidades autônomas, soberanas, que o nosso país crie a sua própria forma de ser da universidade, que não possa simplesmente se balizar por variáveis externas, por indicadores fora do nosso controle. Então, a nossa universidade, nós é que temos que desenhar. Então, a questão do impacto de ações de pessoas na sociedade, de projetos de extensão, de práticas de educação, por exemplo, isso não é nada. O impacto disso é muito pouco. Você publica um artigo numa revista internacional, isso aí é o santo graal. Não pode ser assim. Nós não podemos nos atrelar a essa lógica de uma forma tão cega. Então, isso está acabando com a pós-graduação no Brasil. Alunos que estão em pós-graduação, muitas vezes, desconhecem, ignoram os conhecimentos básicos das suas disciplinas, mas já têm um currículo recheado de artigos internacionais. Muitos professores dos programas de pós-graduação ignoram os programas de graduação, os cursos de graduação, só querem saber de mestrado e doutorado. Isso está formando, está debilitando a formação de recursos humanos no país, em áreas estruturantes da saúde, das ciências, da tecnologia, do ensino. Então, nós não podemos aderir a essa lógica, essa corrida desenfreada pela produção. Nós não podemos desvincular a produção científica da realidade. Nós não podemos nos dar ao luxo de tentar replicar de forma integral esse jogo que é realizado nos países setentrionais. Então, essa é uma semente que eu trago aqui para reflexão, para que nós, à luz desses humildes comentários que eu fiz aqui, nós possamos pensar um pouco qual a universidade que nós temos hoje e qual a universidade que nós precisamos para o nosso país. Agradeço a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade.